Eles estavam ocupados demais, vivendo seus dias como se o amanhã fosse garantido. Compravam, vendiam, casavam-se, viajavam, planejavam o futuro, mas ignoravam o sinal mais gritante de todos. O tempo estava se esgotando. Jesus havia dito, com clareza: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 42. E ainda assim, eles dormiam. Era uma madrugada qualquer. A cidade mergulhada em seu silêncio frio. Luzes acesas nas janelas. Alguns ainda navegavam nas redes sociais. Outros terminavam uma série, riam de vídeos, mandavam mensagens banais. Mas no mundo espiritual, os céus já estavam em movimento. Uma guerra invisível estourava no reino celestial. Anjos posicionavam-se. As trombetas estavam prestes a ecoar. Mas na terra, tudo parecia normal. Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus capítulo 24, versículo 44. E ele veio não com câmeras filmando, não com manchetes anunciando, mas com o som de uma trombeta estrondosa que rasgou os céus. Os justos, os fiéis, os remidos foram arrebatados, transformados num piscar de olhos. Sumiram como fumaça diante do sol. Carros pararam subitamente nas estradas. Hospitais ficaram em caos, famílias gritaram em desespero. Mães procuravam seus filhos pequenos e não os encontravam. O mundo estava confuso, atônito. E então, o pânico se espalhou como uma praga, porque o Senhor mesmo descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Entrei as nuvens. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a 17. Mas essa parte você não verá nos noticiários. Os que ficaram tentavam entender, mas a verdade doía demais. A maioria não quis ouvir quando havia tempo. Chamavam de loucura, fanatismo, religiosidade, rejeitaram os alertas, zombaram dos servos, ridicularizaram os sinais. Agora não havia mais o que fazer. As igrejas estavam vazias, os púlpitos silenciosos. Os verdadeiros já não estavam mais aqui. E os que antes se escondiam atrás de uma aparência de piedade perceberam tarde demais que Deus vê o coração. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. O governo entrou em alerta. As redes foram invadidas por teorias alienígenas, fenômeno climático, um novo vírus. Nada fazia sentido, porque a verdade não se encontra nos laboratórios da ciência. A verdade já havia sido dita pelos profetas, pelo próprio Cristo. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 37. Na qual eles comiam, bebiam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, e o dilúvio veio, de repente, sem misericórdia. Agora, e a porta estava fechada. Homens corriam até as igrejas, mas só encontravam cadeiras vazias. Pastores sumiram, evangelistas desapareceram, missionários já não atendiam mais suas ligações. Em desespero, muitos caíram de joelhos, mas sentiram o silêncio do céu. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6. Mas agora ele já não estava mais perto. As noites ficaram mais escuras. A percepção que antes confortava os corações dos justos havia sido retirada. O mundo entrou em tribulação. Um novo líder emergiu, carismático, poderoso, com soluções para o caos. Ele falava de paz, mas por trás de seus olhos havia morte. E foi-lhe dada a autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. O anticristo havia se revelado. Aqueles que ficavam agora enfrentavam a marca. Uma escolha cruel: viver sob o sistema ou morrer por Cristo. Os que antes zombavam agora choravam. Os que antes negavam agora imploravam. Mas para muitos, a eternidade já havia sido selada. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Mateus capítulo 24, versículo 30. O céu já não era azul. A paz já não existia. O mundo agora pertencia às trevas, mas ainda havia pequeno remanescente, homens e mulheres que, mesmo ficando para trás,
decidiram não se curvar, perseguidos, caçados, torturados, mas com os olhos firmes na esperança de que ainda poderiam alcançar a salvação, ainda que com sangue, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. E se você estivesse lá, naquela madrugada, teria sido levado ou teria ficado? Essa história é real, ainda que não tenha acontecido menos ainda, mas a qualquer momento, o céu pode se abrir, a trombeta pode soar, e então tudo mudará. Prepare-se, porque ele virá como um ladrão vem, na hora em que ninguém espera, e quando isso acontecer, não haverá tempo para arrependimento, não haverá mais chance de voltar. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Se esta mensagem tocou seu coração, não ignore o chamado. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. Você pode ser o último aviso de alguém antes que seja tarde demais. Busque ao Senhor enquanto há tempo, leia a palavra, ore, vigie, porque a meia-noite está próxima e o noivo virá.